Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, o 7º da série especial, a consolidação de um novo ciclo do setor sucroenergético. O nosso entrevistado é o professor Haroldo Torres, do PSEG Exalc /USP Piracicaba. Professor Haroldo, muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos falar nesse programa de hoje, basicamente, sobre inovação no setor sucroenergético. Exatamente. Ronaldo, é um prazer mais uma vez participar com vocês dessa rodada de entrevistas com personalidades do setor sucroenergético. E a grande contribuição, na realidade, que eu gostaria de fazer para vocês é sobre esse evento que nós tratamos, sobre inovações no setor sucroenergético. O PSEG de longa data tem acompanhado a evolução dos custos. A gente sempre tem trabalhado essa evolução crescente, aumento contínuo de custo de produção, os preços nem sempre acompanhando essa evolução constante dos custos de produção. É claro que no período mais recente a gente observou essa retomada, dando um fôlego para o setor, mas o grande driver, o grande gap, que inclusive eu tenho trazido um pouco dessa temática a partir de um estudo baseado na produtividade total dos fatores, é que nós detectamos que um grande driver, um grande gap que o setor ainda tem, está ligado à difusão e implantação de novas tecnologias. Então, o que nós apresentaremos nesse nosso evento, e que vocês vão ter oportunidade de assistir na sequência, é basicamente uma temática de olhar para custos, entender toda a formação de custo, a estrutura e a capilaridade do custo de produção da cadeia sucroenergética, e como que as novas tecnologias podem modificar essa estrutura de forma que a gente consiga aumentar a nossa eficiência produtiva. Então, é um setor que cada vez mais tem discutido eficiência, só que essa eficiência ela passa por um caminho ligado à inovação e, consequentemente, tecnologia. Nós temos um grande gap a percorrer ainda nesse caminho de tecnologia e inovação. Portanto, é uma temática que a gente vai explorar com grande particularidade, mas partindo de uma análise econômica. E dessa análise econômica, percorrendo para uma análise mais técnica sobre a ótica da tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Então, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com a apresentação do professor Haroldo Torres. Bom dia a todos, é um prazer, também um grande desafio suceder aqui o professor Witt, é uma honra também estar aqui hoje com vocês. A minha apresentação, nós vamos fazer um overview sobre os custos de produção do setor sucroenergético com um enfoque agroindustrial. No dia de ontem vocês tiveram uma apresentação do João Rosa, ele fez uma apresentação para vocês no sentido de apresentar os indicadores do setor, especificamente para custo de produção de fornecedores. A minha visão hoje ela é agroindustrial, ou seja, nós vamos falar um pouco desde o custo da matéria-prima própria até o custo de processamento dos produtos, né? Esse trabalho ele é um trabalho desenvolvido pelo PSEG desde a safra 2007-2008, e recentemente esse trabalho então é fruto da joint venture entre PSEG e Datagro, que é a CBCA, Companhia Brasileira de Custos Agropecuários. Então eu vou fazer uma apresentação bastante rápida e depois eu abro para a gente fazer algumas perguntas e questionamentos. Basicamente eu vou falar um pouquinho aqui de forma rápida sobre a estrutura desse levantamento de custos, como ele é feito, como é estruturado esses indicadores, falar dos dados fechados para a safra 2015-2016, o acompanhamento de custos da safra vigente, 16-17, até o acumulado do mês de novembro, e a gente fecha com a evolução e algumas perspectivas. Primeiro, falar sobre a estrutura dessa pesquisa
de custos. É uma pesquisa realizada com enfoque, como eu havia dito, agroindustrial, ou seja, levantando desde os custos da matéria-prima, os custos de processamento e os custos administrativos, ou seja, ele é um custo ex-mil, ou seja, não vou comentar aqui ou apresentar indicadores mais no sentido logístico ou um custo FOB, a discussão é um custo até a porta da fábrica mesmo, um custo ex-work ou ex-mil. Então, o enfoque nosso é até a produção no armazém. Então, é uma pesquisa realizada pelo PSEG sobre patrocínio da CNA. Ao longo de 10 safras analisadas, desde a safra 7 e 8, é uma pesquisa que já contou com a participação de mais de 200 empresas do setor sucroenergético. Especificamente para essa safra que eu vou discutir e apresentar mais os indicadores da safra 15 e 16, eu estou falando de uma amostra de 101 usinas participantes. Dessas 101 usinas, elas respondem para aproximadamente 37% da moagem nacional. Então, o que nós vamos discutir aqui são dados bastante representativos em termos de amostragem e que representam também aproximadamente aí, cerca de 252 milhões de toneladas de cana que foram processadas na safra 15 e 16. Em termos de número de usinas, representa aproximadamente 30% do número de usinas do país. Como é que é feito esse processo? E até aqui fica o meu agradecimento a todas essas empresas participantes, né? É uma pesquisa que, ao início de cada safra, abril, a gente começa a fazer esse levantamento para fazer o fechamento da safra que se encerrou. Então, todas as usinas no Brasil são convidadas a participar desse levantamento. O PSEG consolida esses indicadores, gera uma estrutura de benchmarking para essas empresas e compila esses resultados. Então é um trabalho que se inicia geralmente em abril, a gente consolida esses indicadores em meados de agosto e vocês hoje estão tendo a oportunidade de conhecer todos os indicadores desse trabalho. Em termos de amostragem, São Paulo é a maior representatividade do nosso estudo, aproximadamente 41% da moagem de São Paulo participa do nosso trabalho e as demais regiões, especificamente Goiás, com 15%. E dentro ainda da região de São Paulo, é destacado aqui a região de Catanduva e a região de Araçatuba em termos de amostragem. Tá? Começo aqui, seguindo um pouco da linha apresentada pelo professor Witt, quando ele havia comentado sobre a recuperação do ATR. Esse gráfico, eu apresento a evolução de dois indicadores. Primeiro, da produtividade agrícola, desde a safra 7 e 8, até a evolução aqui dessa linha alaranjada, do preço real do ATR. Perceba que aqui eu apresento preço real, valores deflacionados, e o que é mais interessante é perceber que desde a safra 11 e 12, especificamente aqui, hoje a gente quase que retomando os preços do açúcar a níveis da safra dos períodos vigentes em 2012, e desde aquela ocasião o preço real do ATR vinha num processo de declínio, ou seja, uma redução gradativa do preço real do ATR, associado também em alguns momentos de recuperação da produtividade agrícola. Mas percebam que para a safra 15 e 16, a gente estava falando de uma produtividade agrícola de 81,3 toneladas por hectare, com uma ligeira redução para a safra vigente 16 e 17. Ou seja, há praticamente 4 safras em termos de evolução da nossa produtividade, nós estamos andando de lado nesse indicador. Por outro lado, a grande recuperação do setor advém justamente de preços. Perceba esse valor de 0,66 aqui para a safra 16 e 17. Mas o que é importante destacar aqui é um grande problema que acho que a gente discutiu no dia de ontem com grande particularidade, que é justamente produtividade. A grande geração de receita do setor, ela reside em toneladas de ATR por hectare. E quando a gente olha para esse indicador de toneladas de ATR por hectare, é um indicador também que tem se mantido relativamente estável nas últimas 5 safras, é claro, dada a sua oscilação de mercado, a oscilação de produção, mas é um indicador que não tem crescido sistematicamente. Então, esse é o nosso grande driver. O primeiro driver do setor sucroenergético reside justamente em produtividade. Enquanto produtividade redutora dos fixos, esse é o nosso primeiro indicador. O
que é mais importante até a gente destacar é que os nossos níveis de produtividade ainda se encontram abaixo da nossa própria média histórica, ou seja, nós não retomamos ainda os nossos níveis pré-2011 e 2012, e o que é mais importante destacar é essa quebra de produtividade para essa safra. Quando a gente olha para o custo de produção da matéria-prima, custo de produção da cana-de-açúcar, tanto os resultados da safra 15-16 quanto da 16-17, perceba que na safra 15-16 para a região sudeste, eu estou falando de um custo operacional de R$ 61,78 por tonelada, depreciação por volta de R$ 19,71 e um custo de oportunidade da terra e do capital de R$ 11,15 por tonelada, ou seja, um custo de R$ 92,65 por tonelada de cana. Por outro lado, o acumulado até novembro dessa safra tem indicado um custo médio de 97,3 centavos, ou seja, um aumento de custo de produção relacionado à matéria-prima da ordem de 4,7%. Quando a gente olha para esse mesmo custo de produção na região centro-oeste, é um custo de produção que ele salta de R$ 87,93 por tonelada de cana para R$ 93,70, um aumento de 6,6%. O que é interessante é que no mesmo período acumulado da safra 2016-2017, o IGPDI ele fechou em 6,76, ou seja, aqui é um fator extremamente interessante, mostrando que a taxa de crescimento do custo agrícola tem crescido relativamente abaixo da inflação média do mesmo período. Esse é um fator que tem nos mostrado um primeiro indicador de arrefecimento da pressão de custos de produção. Isso é uma primeira indicação de que nós vamos trabalhar mais à frente, mas o que nós temos percebido é custos de produção do setor sucroenergético crescendo ligeiramente a taxas menores do que a inflação média da economia brasileira. Essa aqui é uma composição, mais desagregando se eu pegar esse 61 e 78, aquilo que é efetivamente desembolsado, seja para cana própria ou pelo fornecedor, mas aqui eu estou lidando especificamente com cana própria. Se a gente fizer a desagregação desses 61 e 78 em grupos específicos ligados à mecanização, mão de obra, insumos, arrendamento e despesa administrativa, perceba que na composição do nosso custo de produção, ele é essencialmente, a maior parcela desse custo está ligado ao processo de mecanização. Então, hoje eu estou falando que desses 61 e 78, 28,92 reais por tonelada de cana está associado ao processo de mecanização, ou seja, todos os desembolsos aqui ligados a maquinário, diesel, lubrificantes e demais itens associados a esse processo. Um processo também ligado à mão de obra é insumos. Perceba que insumos, praticamente uma ligeira redução da safra 15-16 para 16-17, aqui em função nitidamente da redução de taxa de câmbio no período. Mão de obra também uma ligeira redução, bastante pequena, mas aqui ainda baseado num processo de redução do número da mão de obra nesse processo e aumento aqui da mecanização. Por outro lado, quando a gente olha até para um dado para a safra 17-18, se a gente for olhar um pouquinho fora da caixa, até pensando nesse mesmo slide, o próprio grupo mecanização, dada a sua importância, se a gente olhar para uma notícia recente da própria Petrobras em termos de aumento de diesel de 9,5%, isso vai ter uma pressão muito forte sobre esse grupo. Quando a gente olha para a próxima safra, as próprias projeções do FMI apontando para um aumento em dólar do barril de petróleo de mais de 20%, ou seja, se eu olhar para a ureia especificamente, quanto derivado de petróleo, em dólar eu estou assumindo um valor de quase um aumento de 20%. Por outro lado, há um fator para o próximo ano de arrefecimento cambial, ou seja, uma menor desvalorização cambial que tende a arrefecer também um pouco este processo. Mas é importante comentar que o que se espera, olhando um pouco para frente, para a safra 17-18, provavelmente nós vamos ter uma pressão muito maior em termos de custo de produção sobre o elo de mecanização pressionado por diesel e principalmente sobre insumos agrícolas naquilo que se refere à nossa extrema dependência aqui de insumos importados, nomeadamente vinculados a preço de petróleo e taxa de câmbio. Então, é importante comentar que, embora a gente esteja falando de um processo ligado aqui para as últimas duas safras, especificamente para essa, com taxas de crescimento
de custos relativamente abaixo da inflação, a perspectiva para a próxima safra talvez não se configure nesse mesmo formato. Então é importante ponderar esses critérios. Além disso, destacando aqui a região sudeste para centro-oeste, percebo o maior peso na região centro-oeste da mecanização. Isso evidencia um sistema de produção já de plantio mecanizado, quase que integralmente feito nessa região, comparativamente à região sudeste, São Paulo e Paraná, em que o plantio ainda não atinge quase que a sua integralidade feito de forma mecanizada. E na região nordeste, por outro lado, para maiores níveis de custo de produção, mas que ainda pesa uma parcela bastante expressiva de mão de obra no processo produtivo. Então é importante destacar que dentro da região sudeste é um setor que ainda vai passar por uma transição muito forte de capital, uma transição muito forte de trabalho para capital, ou seja, a redução ainda desse desembolso ligado à mão de obra para um desembolso cada vez maior ligado ao processo de mecanização. Quando a gente olha para esses indicadores, há 3 fatores bastante interessantes na safra 16-17 que é importante a gente colocar. A queda da produtividade agrícola, como a gente mencionou, saindo de, como a gente viu no primeiro slide, eu saio de uma produtividade de 81 para 79. Há um outro fator bastante expressivo para a nossa análise, que é o aumento de impurezas minerais e vegetais que têm sido levadas para a indústria. Isso tem causado um processo bastante conhecido naquilo que refere-se a desembolso de manutenção industrial. E, por outro lado, um aumento também de gastos com mudas. Então, aqui é importante ponderar itens no que se refere a custo agrícola. E aqui eu faço uma análise meramente para ter uma sensação de preço de produto. Olhando para o modelo Consecana, se a matéria-prima ela fosse remunerada simplesmente ao preço de um único produto. Perceba que quando eu olho para o açúcar branco, para a safra 16-17, ele seria remunerado a R$ 94,71. E as perspectivas, como o próprio professor havia comentado, é que esse valor chegue a mais de R$ 100 para o início da próxima safra. Por outro lado, os menores indicadores de rentabilidade de preço estão relacionados a etanol. Há aqui qualidade relativamente estável, mas com perspectivas de aumento. E, por outro lado, um aumento do preço real da matéria-prima. Quando a gente olha para esse aumento real da matéria-prima, esse gráfico, essa tabela não ficou tão legível, mas perceba que quando eu faço essa decomposição para a safra 16-17, eu estou falando de um custo agroindustrial de aproximadamente 138 toneladas, R$ 138 por tonelada de cana processada. Desses R$ 138 por tonelada de cana processada, 95,39 refere-se à matéria-prima. Quando a gente faz essa avaliação de 95 para a matéria-prima e compara com os 87,17 da safra 15-16, é interessante observar essa cana de fornecedores, pagamento de cana, ligado a uma variação de aproximadamente 20%. Perceba que nós tivemos nessa safra uma pressão sobre custos de matéria-prima bastante expressivos na composição como um todo. Quando a gente olha meramente aqui para a cana de fornecedores, um aumento de mais de 20% nesse custo de cana de fornecedores, no que se refere a pagamento via Consecana. E aqui eu estou falando de um aumento advindo essencialmente de recuperação de preços e não tão associado à qualidade. Mas perceba que há um aumento bastante considerável na formação do custo agroindustrial desta recuperação de preços e puxado pelo preço Consecana. Por outro lado, quando a gente olha para indicadores como capital de giro, que eram as maiores pressões, a gente viu um crescimento bastante expressivo desse indicador nas últimas safras. É um indicador com relativa estabilidade, próximo aqui a 6,67 por tonelada de cana. E o mesmo se deve quando a gente olha para custos de mão de obra, no elo agrícola, crescendo basicamente a inflação, a mão de obra administrativa, crescendo basicamente próximo à inflação, a 8%. Mas o que chama a atenção é o indicador de custo industrial. O custo industrial, como nós vamos ver nos próximos slides, ele tem sistematicamente sido um item que tem crescido muito inferior ao custo agrícola. Então, o custo industrial comparado à última safra, crescendo aqui aproximadamente 5%, mas o maior destaque que nos chama a atenção é o crescimento ligado ao custo da matéria-prima na safra 16-17. Quando a gente olha aqui para o custo de produção do açúcar, percebam, vamos olhar aqui para a safra, esses indicadores refletem a safra 15-16,
Perceba que eu estou falando de um custo de produção na região sudeste de R$ 1.091 por tonelada de açúcar branco, enquanto um preço comercializado médio de R$ 1.094,98, que gerou na safra 15/16 uma margem de 0,4%. Por outro lado, perceba a região nordeste com margens de já 20% para a produção de açúcar branco, notadamente por uma região direcionada muito mais a açúcar, muito mais açucareira, e na safra 15/16, o açúcar VHP com margens negativas, mas já cobrindo todo o processo de custo efetivamente desembolsado e depreciação, só não cobrindo ainda o custo de oportunidade da terra e do capital. Essa análise, quando a gente olha por etanol, perceba que por etanol anidro a gente está falando de um custo de aproximadamente 1.744, enquanto um preço de comercialização de 1.557. Então, na safra 15/16, esse processo ainda evidenciou margens negativas para esse tipo de produto. Quando a gente olha, por outro lado, para a bioeletricidade, perceba que em reais por megawatt-hora, eu estou falando de um custo total de aproximadamente R$ 136, enquanto a comercialização, preço médio aqui, considerando média de contratos e mercado spot, de R$ 212,07 por megawatt-hora. Ou seja, a cogeração tem dado um resultado bastante considerável em termos de margem e agregação de resultado para fluxo de caixa, quando a gente olha para esse coproduto dentro do setor sucroenergético. Esse é um indicador bastante interessante. Eu estou falando de um custo de cogeração de aproximadamente R$ 6,77 para a região sudeste por tonelada de cana processada. Por outro lado, na safra 15/16, esse indicador ele representou, em termos de margem, em termos aqui de lucro, se a gente pode fazer essa definição, de R$ 2,42 por tonelada de cana processada. Então perceba aqui a importância ligada à cogeração, mas se a gente analisar para uma safra atrás, ou para até um período maior, para 2 safras atrás, esse indicador estava aproximadamente próximo a R$ 8 por tonelada de cana. Então houve uma redução significativa em termos de geração de receita ligada à cogeração, nomeadamente relacionado à queda do preço de comercialização do megawatt-hora. É claro, o setor sucroenergético ele tem uma particularidade bastante interessante. Aproximadamente 70% dessa comercialização é feita através de leilões, via os contratos, então o preço aqui fixado próximo a esses níveis de R$ 212 por megawatt-hora. Por outro lado, os outros 30% ainda têm sido comercializados no mercado spot. Mas quando a gente olha o mercado spot, especificamente se a gente for acompanhar o preço de liquidação das diferenças, a gente viu uma redução considerável desse indicador, batendo aí próximo a quase R$ 60, R$ 70 por megawatt-hora em alguns meses dessa safra. Então, quando a gente olha para a cogeração, ela tem sido, de fato, um alívio em termos de fluxo de caixa para algumas empresas do setor sucroenergético, mas para a safra 15/16, o que a gente observou foi uma redução dessa margem ligada à cogeração. Esse é um quadro que sintetiza bastante o que o setor sucroenergético passou ao longo dos últimos anos. Percebam que era um setor que vinha acumulando margens negativas, inclusive na safra 15/16, ou seja, em termos de geração de caixa ou de fluxo de caixa, era um setor com capacidade negativa de geração, ou com fluxo de caixa negativo, e que a partir da safra 2016-2017 a gente evidencia aqui uma recuperação do setor para margens positivas, uma margem pequena, próxima a 2,82%, mas ligada especificamente ao processo, quando a gente olha para custo agroindustrial, saindo de 128 para 138, mas quando a gente olha para a receita, é uma receita que sai de 116,65 para uma receita para 141,43. Perceba que a própria cogeração crescendo a taxas menores nesse período e que serviu de salvaguarda em períodos anteriores, mas nesse momento é um processo de recuperação ligado essencialmente à recuperação dos preços dos produtos. Então, para a safra 2016-2017, o que a gente está observando são margens positivas ligadas essencialmente à recuperação do preço do açúcar no mercado internacional, em função
do déficit dos estoques globais, o que deve se perpetuar para a próxima safra, ou seja, eu estou falando de uma manutenção e até mesmo crescimento dessa receita baseada pela recuperação dos preços dos produtos. E se a gente for olhar, esse é um indicador que ele deve crescer próximo a 15% ou até mais do que isso para a próxima safra, para 17, 18, uma vez que se a gente olhar os contratos de hedge que foram feitos para o setor, eu estou falando para essa safra 16, 17, contratos efetuados, praticamente 80% dessa safra foi hedgeada a um valor muito menor daquilo que está sendo hedgeado para a próxima safra, com valores próximos na 17, 18, já para açúcar, se a gente olhar, uma grande parte das usinas hedgeando aí próximo a 18,5 centes de dólar por libra-peso. Então é interessante olhar que esse processo de retomada do setor tem sido um processo de retomada baseado em preço. Perceba que não tem sido um processo baseado em recuperação de produtividade, um processo de redução de custo, mas um processo que tem sido de retomada de um setor baseado nesse momento de recuperação de preços. Perceba que há sinais de recuperação do setor sucroenergético, mas ainda há um grande desafio. Eu estou falando de um setor que acumulou por um período de tempo uma situação deletéria em termos de custos de produção e de resultado econômico-financeiro. Então, ainda há grandes desafios a serem superados, principalmente ligados a fluxo de caixa e capital de giro. Esse é um gráfico até para a gente ter uma sensibilidade em termos de variabilidade do custo de produção geral. Cada ponto desse gráfico representa uma usina. E eu fiz uma segmentação aqui, essa bissetriz dividindo esse quadrante. Perceba que todas as usinas localizadas acima dessa bissetriz aqui, com preço de comercialização maior que o custo de produção, ou seja, uma margem positiva, e por esse lado, nesse caso, eu tenho usinas com o custo de produção maior que o preço de comercialização. Perceba a grande heterogeneidade do setor. Eu estou falando de usinas com custo de produção de quase R$ 2.400 por metro cúbico, quando eu olho aqui para o etanol hidratado, ao passo que eu tenho usinas com uma produção quase a R$ 1.000 por metro cúbico. Então é um setor, muito importante fazer esse destaque, com uma heterogeneidade produtiva muito forte e, consequentemente, uma heterogeneidade econômica muito forte. Então, 15% da amostra, nesse caso, apresentou resultados positivos e consideráveis, o que evidencia que o setor tem sim um grupo com práticas bastante eficientes, tanto ligadas à comercialização, quanto práticas ligadas à produção agrícola e agroindustrial como um todo. Se eu olhar esse mapa, que também é para o etanol anidro, ele mostra a distribuição do custo de uma forma espacial. E perceba novamente essa minha discussão, essa grande heterogeneidade do custo de produção quando a gente compara as regiões. Outro exemplo, quando eu olho aqui para o... esse aqui é para o anidro, esse aqui não é para o anidro, é para o açúcar. Mas observe esse gráfico em termos de custo de produção do açúcar branco, nesse caso, peço até que desculpas para esse slide. Mas se a gente fizer esse mesmo slide aqui, em termos de gradiente, perceba que eu saio para os piores níveis de custo e vou melhorando à medida que eu estou seguindo para a região centro-oeste, ou seja, indicando melhores níveis de custo de produção para a região centro-oeste. Mas perceba um indicador interessante. Se eu plotar ao lado desse gráfico o indicador de qualidade da matéria-prima, ATR, você vai ver que ele tem exatamente o mesmo comportamento. O gráfico, se eu analisar aqui qualidade da matéria-prima, ele segue esse mesmo gradiente, ou seja, eu estou falando de regiões em que há necessidade, quando eu olho aqui, de maior quantidade de matéria-prima para a produção da mesma unidade de produto. Por outro lado, eu estou olhando para essa análise em termos ex-mil, ou seja, estou olhando o custo de produção na porta da fábrica. Só que quando eu apresento esse mesmo gráfico aqui, FOB Santos, eu tendo a reduzir um pouco dessas disparidades, dados os maiores custos de produção aqui, mas menor custo logístico e de escoamento para essas regiões. Então há essa compensação geográfica entre as regiões. Esse gráfico ele também é bastante interessante, ele mostra a evolução do custo de produção desde a safra 2007-2008, só que esse gráfico eu troquei um pouco a análise dele, eu estou apresentando ele em termos reais, ou seja, descontando-se a inflação. Por quê?
era comum quando a gente olha esse gráfico, aquela sensação crescente de custo de produção e fala, é uma análise sem fim, né? Você fala, custo aumentando, aumentando, aumentando continuamente. Mas o que é interessante notar aqui, e que nos chama a atenção, quando a gente olha para essa barra vermelha, que representa o custo de processamento industrial, e a gente olha para a safra 7,8, perceba que eu estava falando de um custo de aproximadamente R$ 36,00 por tonelada de cana, ou seja, estou falando que a níveis dos preços vigentes da safra 16, 17, o custo da safra 7,8 era de R$ 36,77, uma vez que eu estou falando aqui de custos reais. Mas perceba que esse indicador ele sai de 36 para R$ 27,3 por tonelada de cana. Então eu estou falando de um processo industrial que ao longo dos 10 anos ele passou fortemente por um processo baseado em eficiência industrial, mudança do nosso processo, mas eu saio de uma cana que custava R$ 67,00 por uma cana que custa hoje ao redor de R$ 89,00. Ou seja, eu estou falando notadamente de um setor ainda onde o grande gargalo, o grande driver reside na matéria-prima. Eu estou falando de um setor cuja indústria passou por um processo de eficiência industrial e de redução de custos bastante forte nesse período, ou seja, uma taxa de crescimento em termos reais do custo industrial de menos 3%, mas quando a gente olha para o custo agrícola, ele crescendo em termos reais, ou seja, acima da inflação, de 3,7%. No curto prazo, esse valor a gente percebeu nas últimas safras uma redução dessa taxa crescendo até um pouco abaixo da inflação. Mas quando a gente olha nas últimas 10 safras, a média do custo agrícola cresceu sistematicamente 3,7 pontos percentuais acima da inflação. E o custo administrativo, que saiu de 8,37 para 13,62. Então é importante mostrar essa radiografia do setor, mas que é importante perceber que o sistema produtivo de cana-de-açúcar, nesse período todo, ele também se alterou substancialmente. Se eu olhar aqui para 7,8, estou falando de menos de 40% da colheita mecanizada, quando a gente olha aqui para 16, 17, praticamente 98% da nossa colheita mecanizada. Então há uma mudança também bastante expressiva aqui do sistema produtivo. Essa aqui é uma evolução daquele custo de produção fazendo a desagregação em termos de custo de cana própria e de fornecedores, mais uma vez mostrando esse salto ligeiro da 15,16 para 16,17. E aqui é que eu quero caminhar para uma discussão que é mostrar justamente o custo de produção como um todo do açúcar branco. Perceba que a gente sai de um custo de produção da 7,8 próximo aqui em termos nominais, perceba que é uma escalada crescente de custo de produção, a gente sai de um custo de produção de próximo aqui a R$ 500 por tonelada de açúcar branco para um custo hoje próximo a 1.200. Mas o que é interessante mencionar, nós por 3 safras consecutivas aqui quase que tivemos estagnação, preços praticamente estáveis, e o que a gente observou para essa safra 16/17 é uma recuperação muito forte de preço. Perceba, eu quero retomar esse processo. As margens econômicas do setor para a safra 16/17 são relacionadas essencialmente à recuperação de preço, ou seja, a taxa de crescimento do preço dos produtos foi muito maior do que a taxa de crescimento do custo de produção. E isso se repete, essa mesma análise se repete quando a gente olha para o açúcar VHP. Perceba que também margens positivas, comparado aqui preço com custo, mas menor ainda do que a do açúcar branco. Só que perceba essa mesma discussão quando eu olho para etanol anidro. Eu saio de uma situação de margens bastante negativas para quase que uma margem relativamente aqui zero de etanol anidro. Por outro lado, quando a gente olha para o hidratado, uma margem negativa ainda para essa safra, não cobrindo o custo de oportunidade do capital. Ou seja, ainda há oportunidade de recuperação de preços de etanol. Quando a gente olha para aquela minha discussão, quando eu falava de preços até de insumos, se as projeções do FMI se concretizarem para preços, por exemplo, de gasolina, do petróleo no mercado internacional, quando a gente vê um aumento projetado de 20% para a próxima safra do preço do petróleo lá fora, e isso se concretizar no mercado doméstico, naquilo que se refere à gasolina, a gente pode ter um processo também de recuperação de preços para 17, 18 de etanol. Perceba que esse gráfico ele evidencia muito esse processo, ou seja,
uma safra que se concretizou muito mais açucareira, ou seja, uma destinação muito maior do nosso terra para a produção de açúcar, justamente por essa questão ligada a margens. Por outro lado, quando a gente olha para etanol, mesmo assim era um processo baseado essencialmente na produção de etanol, quando a gente olha para 15 e 16, justamente por ser um ativo de maior liquidez e, consequentemente, maior capacidade de geração de caixa às usinas, no momento de extrema situação financeira delicada. Para eu fechar e abrir para perguntas, é importante comentar aqui um pouco sobre essas perspectivas. Quais são as projeções que a gente pode olhar um pouco para frente? Quando a gente olha para a safra 16, 17, basicamente o que a gente percebeu, houve um processo de redução de dívida do setor, era um setor com uma dívida de aproximadamente 90 bilhões de reais, aproximadamente para essa safra 16, 17, que a gente tem observado, é uma dívida já associada a 87 bilhões de reais, é um setor que deve aproximadamente a receita de uma safra toda. Se a gente avaliar a receita do setor, é um setor com uma geração de receita de aproximadamente 90, 95 bilhões de reais. Por outro lado, o que se espera é que essa margem econômica ela seja utilizada justamente para financiamento e renovação do nosso canavial. Quero só retomar aqui um pouquinho sobre dívida. Quando a gente olha até para esse processo de dívida, eu falo de um setor hoje que, em média, tem desembolsado apenas com despesa financeira R$16 por tonelada de cana para a despesa financeira. Mas mais do que isso, é importante comentar. O que a gente observou nos slides anteriores foi uma recuperação de preços, uma recuperação do setor. Então, eu estou falando de um setor cujo EBITDA por tonelada de cana processada, ele aumentou mais de 25% comparativamente da safra 15 e 16 para essa safra. Por outro lado, quando a gente olha ainda para essa recuperação, é uma recuperação ainda que não se viu, mesmo assim quando eu falo de financiamento, a gente não viu essa recuperação, junto com essa recuperação, um processo de retomada dos investimentos do setor. Pelo contrário, eu utilizo muito uma denominação de CAPEX de manutenção. Investimentos para manutenção, mas aqui investimento de manutenção é uma classificação que a gente tem dado muito para ativo biológico, ou seja, tudo aquilo que está sendo desembolsado para tratos culturais e formação de canavial como um todo, e além disso manutenção de entre-safra. Perceba que esse indicador, se a gente fizer uma analogia para essa minha amostra aqui, uma amostra com usinas de aproximadamente uma margem de 2,6 milhões de toneladas de cana, eu saio de um investimento médio para esse CAPEX aí de 10 bilhões para um CAPEX médio de 8 bilhões para essa safra, ou seja, é um setor ainda que, embora o que a gente tem observado seja essa retomada do setor, os investimentos não vieram na mesma medida. Ou seja, é importante perceber que esses investimentos foram direcionados, em alguns casos, justamente para a amortização de dívida e não para a renovação, expansão e melhoria do nosso ativo biológico. É importante destacar esse processo, que é justamente sobre ele que eu quero comentar. Perceba que a gente deve observar um rendimento de produtividade, um rendimento agrícola para as próximas safras. No entanto, abaixo do nosso potencial, e que a produtividade da próxima safra 17-18 ainda vai estar comprometida, uma produtividade comprometida pela baixa taxa de renovação dos nossos canaviais e pelos baixos investimentos ainda observados nos nossos canaviais. Ou seja, é importante ponderar que se trata de um processo de recuperação. Mas quando eu olho ainda para perspectivas do próprio setor, para a próxima safra, até preciso colocar aqui, provavelmente o que nós vamos observar é um retorno do processo de M&As, ou seja, um retorno do processo de fusões e aquisições. Quando a gente olha para os níveis de preço do açúcar ou para níveis de preço dos nossos produtos, para uma análise de viabilidade econômica de projeto, provavelmente a gente vai observar valores bastante expressivos de VPL para os nossos ativos. Por outro lado, quando a gente olha para o investidor internacional, dada a nossa taxa de câmbio, o que nós vamos ver é um ativo relativamente barato no Brasil. E, além disso, há uma considerável parcela de empresas com uma considerável alavancagem financeira em termos de dívida, ou seja, há oportunidade de aquisições aqui relacionadas a ativos baratos em termos de dívida.
ou seja, de compra de dívida de algumas empresas e, consequentemente, aquisição daquela unidade industrial. Então, é um setor que provavelmente para a próxima safra ainda vai passar por um processo aqui de M&As, ou seja, é um setor que no curto prazo tende a passar por um processo de concentração. E perceba mais do que isso, nós retomamos o processo de valorização dos nossos ativos. Se a gente fizesse essa mesma análise 2 anos atrás, eu estaria aqui dizendo para vocês, o setor sucroenergético teve uma perda de valor de seus ativos. Cana-de-açúcar passou por um processo basicamente de destruição de valor, baseado principalmente em preços. Tá? Além disso, quando a gente olha para esse processo como um todo, é importante comentar que a carga dessa dívida ela ainda é muito pesada. E mais do que isso, quando a gente olha para essa carga de dívida ainda muito pesada, é importante comentar que a heterogeneidade, a diferença entre empresas do setor, que já era grande, ela se tornou abissal, ela se tornou muito maior. Então é importante comentar aqui, percebam que esses dados refletem a média de uma amostra de mais de 101 usinas, mas que mostra a realidade de um setor bastante heterogêneo. Então é importante aqui a gente olhar para esse setor com bastante cautela. E ainda para fechar essa discussão com relação ao financiamento de renovação do canavial, na última terça-feira o que a gente viu, o RenovaBio, foi justamente o governo caminhar um pouco mais para essa linha de olhar para o setor justamente com estímulo à renovação de canavial e linhas de financiamento específicas para algumas empresas do setor. Só que além disso, o preço dos produtos industriais eles devem continuar elevado para a próxima safra, principalmente o do açúcar, e o que se espera é uma seguida do etanol nessa linha. Por outro lado, o preço de eletricidade deve continuar bastante baixo. Então, o que a gente observou nas últimas safras foi uma grande valorização do ativo cogeração, ou seja, uma expansão de algumas unidades industriais para cogeração de bioeletricidade. No entanto, dados os níveis de preço vigentes em termos tanto de contratos quanto do mercado spot, eles não devem estimular novos avanços nessa área, mas ainda a bioeletricidade representa uma grande, em termos de geração de caixa, um valor bastante expressivo para o setor. Esse acho que é o follow-up que eu faria de acompanhamento para a gente olhar um pouquinho para frente do setor. E mais do que isso, para fechar, eu acho que é preciso conhecer os nossos custos de produção e a partir deles a gente conseguir controlá-los para aproveitar esses bons momentos de preço para investir de forma eficiente e se destacar no mercado. Eu fecharia essa minha apresentação com essa frase, porque é justamente o nosso grande desafio. Esse momento de retomada do setor, esses investimentos eles não retomaram. E principalmente os investimentos ligados à área agrícola, que é justamente de onde advém a maior pressão dos custos de produção. Por outro lado, algumas usinas, e aquelas que têm se destacado no mercado, a gente tem visto justamente esse efeito. Elas estão aproveitando esse momento de bons preços para investir no canavial, investir em reforma, e aproveitar justamente isso para a expansão de áreas. Então, é um setor muito heterogêneo. Você tem usinas trabalhando com expansão e outras resolvendo ainda problemas internos relacionados a dificuldades financeiras. Mais do que isso, eu queria enfatizar aqui que tanto essa minha apresentação quanto o relatório detalhado desses resultados, eles estão disponíveis no site do PSEG. Vocês não receberam fisicamente esse documento, mas ele está disponível em e-book na plataforma do PSEG. É apenas necessário que vocês façam um pré-cadastro para aqueles que não têm cadastrado na nossa plataforma, e ele está disponível como e-book. Tá? O relatório completo vocês podem acessar e fazer o download desse material. Eu agradeço a oportunidade, procurei ser breve para a gente abrir um pouquinho para perguntas, mas mais do que isso, eu queria fechar aqui com uma frase do próprio Darwin, né? Acho que ele dizia que aquele que sobrevive nem sempre é o mais forte, nem sempre é o mais inteligente, mas é aquele que melhor se adapta à mudança. Então é um setor que vai passar, no curto prazo, por um processo de mudança bastante substancial, e essa mudança ela tem que ser baseada essencialmente num processo aqui de aproveitar esse bom momento de mercado em termos de recuperação de preços de produtos, para que a gente retome investimentos, principalmente no nosso maior investimento, que é o nosso ativo biológico. Talvez se a gente fosse fazer uma pergunta em termos de planejamento estratégico, que é aquela velha nossa discussão, quão competitivo eu sou nesse jogo? Quando a gente fala de competitividade, alguns autores e alguns pesquisadores até brincam. Falar de competitividade é falar de eficiência.
Falar de eficiência é falar de produzir mais com menos, só que isso é o discurso de curto prazo. É preciso pensar no foco que é esse evento, que é a inovação. É preciso trazer a inovação e novas tecnologias para dentro, não como efeito de eficiência, mas como efeito de ganhos de produtividade. Tá? Esse eu acho que é o maior indicador que a gente deve olhar aqui, porque senão a gente vai parar na segunda pergunta. Quanto tempo esse jogo vai durar? Que é aquela pergunta. Nós estamos falando de bons momentos de preço que devem se concretizar em função do déficit do açúcar no mercado internacional, mas que não vão se perpetuar ad eterno. Então é importante que o setor se aproveite desta recuperação de preços para a retomada dos seus investimentos e, consequentemente, retomada da nossa produtividade e, consequentemente, diluição dos nossos custos de produção. Professor Haroldo, fantástico, um novo horizonte, novas perspectivas, um olhar diferenciado sobre o setor também. Parabéns pela apresentação e muito obrigado por a gente ter essa oportunidade de mostrar aos nossos telespectadores esse quadro novo que se mostra e com sugestões que precisam ser perseguidas. Ronaldo, eu que agradeço mais uma vez. Eu espero que essa temática que vocês acabaram de assistir, ela sirva como mote para os nossos próximos anos, que isso sirva de estímulo para o nosso setor. Aquilo que vocês perceberam foi um retrato, um overview da situação econômica e financeira do setor sucroenergético. Não basta dizer que nós estamos passando por um processo de recuperação da nossa margem EBITDA, de recuperação dos nossos preços. Mas mais importante é a gente entender qual é a importância desse setor dentro do agronegócio brasileiro. Uma pergunta que eu sempre gosto de colocar é: quão competitivo nós somos nesse jogo? Só que mais do que perguntar quão competitivo nós somos nesse jogo, a pergunta que eu queria fazer e deixar para vocês é: quanto tempo esse jogo vai durar? Eu acho que isso é mais importante. Então é importante que o setor ele passe a olhar por essa gama de características, não só ligado a indicadores econômicos e técnicos, mas ter uma visão de futuro. O que o setor espera se posicionar no futuro, não só por inovações também ligados ao setor automobilístico, com veículos ligados a células combustíveis agora de hidrogênio, e que o etanol ele pode ser esse novo mecanismo para esses combustíveis do futuro. Então é importante esse nosso posicionamento enquanto cadeia de valor. Eu acho que nós precisamos romper esse estigma de setor ineficiente, de um setor lapidado aí, ou que se é encarado por subsídio. Na prática, o que a gente percebe é que é um setor muito produtivo, com uma capacidade de geração de renda enorme, mas que ainda tem um gap muito forte a ser percorrido. Mas para esse gap ser percorrido, nós precisamos urgentemente ter a nossa lição de futuro. O que nós queremos ser no longo prazo e no médio prazo, principalmente dado a importância estratégica desse nosso segmento. Professor Haroldo Torres, muito obrigado mais uma vez. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados da nossa série especial. Até lá, muito obrigado.